Em alguns momentos da vida, a gente pensa que está sendo injustiçado. A pergunta é, como que isso está acontecendo comigo? Parece que não poderia acontecer conosco o que está ocorrendo. A gente olha para o lado, olha para o outro, vê pessoas enfrentando algumas lutas e a gente até se compadece. Mas, quando bate na porta da gente, a pergunta que a gente faz é: como assim? Por que comigo? E aquilo que a gente viu acontecendo com o outro, parece que com a gente não poderia acontecer em hipótese alguma. Nas lutas da vida, nós temos alguns motivos. Um dos motivos, o curso natural da vida. Na vida tem problema. Tem batida de carro, tem dia de ficar doente, tem uma pessoa que é indelicada em algum lugar, tem uma situação de aperto financeiro porque a gente calculou mal as contas, os pagamentos e ficou um pouco apertado, não tinha reserva e de repente veio uma demissão, veio um desemprego. Enfim, na vida existem coisas que são do curso da vida, vão acontecer, você queira ou não, você gosta ou não. Mas existem outras coisas que são produzidas pelas nossas ações. É o sistema de plantio e colheita. Por exemplo, uma pessoa que não avaliou bem o mercado de telefonia celular, mas vendia muito celular, quando as grandes companhias de telefonia começaram a vender o plano de telefonia junto com o celular, aquelas empresas faliram. Por quê? Havia uma mudança no mercado acontecendo que não perceberam. Lembra das lojas que faziam revelação de filme, de máquina fotográfica? De um dia para a noite, elas sumiram. Por quê? Porque as pessoas começaram a fazer fotos digitais e guardar de forma digital. E então mudou muito o cenário das lojas de revelação de fotografias. Não perceberam a mudança, perderam tempo, não mudaram a forma de trabalhar, não mudaram de segmento de trabalho e vieram à falência. Quantas vezes o nosso problema é um problema de que a gente semeou e está colhendo o que a gente semeou? Tem pessoas que são tão arrogantes, mas tão arrogantes. Um belo dia enfrentam uma dificuldade e aí precisam de ajuda, precisam de socorro, precisam de alguém que os indique, que os abençoe, que os oriente, que lhes dê uma mão, precisam de alguém que lhes empreste alguma coisa, mas foram tão arrogantes que talvez não encontrem ninguém com muita vontade de os acolher. Semearam, colheram. Infelizmente, na vida, muita gente tem problemas pelo curso da vida, mas muitas pessoas têm problemas porque tiveram atitudes equivocadas. Mas tem mais um detalhe que pode acontecer. Às vezes na vida, a gente paga o preço da nossa falta de atenção aos preceitos de Deus. Não se trata de ter sido negligente, fazendo uma coisa ou outra e pagando o preço daquilo. Esqueceu de botar combustível e o carro parou no meio da estrada. Uma falha, se equivocou. Não. Existem momentos em que a gente começa a enfrentar problemas porque fomos negligentes espiritualmente. Deus define algumas leis.
A sua palavra, a Bíblia Sagrada, traz leis, leis que produzem bênção, sucesso, vitória. E quando não, produzem capacidade de lidar com as dificuldades da vida. Mas algumas pessoas querem viver segundo os seus desejos, suas vontades, suas carnalidades. E aí acabam colhendo um resultado. Por exemplo, eu conheço pessoas que se arrependem profundamente de, numa fase da vida, terem cometido adultério, porque isso gerou o fim de um casamento, gerou um divórcio, e houve tanto sofrimento para um, para outro, para os filhos do casal, e a pessoa se arrepende, mas a consequência de um ato impensado acabou gerando uma situação de divórcio. E o nosso Deus, ele diz claramente que em alguns momentos a gente vai colher alguns sofrimentos, mas não é porque foi uma consequência natural, não. É porque Deus quis nos disciplinar. Às vezes, situações acontecem porque é um corretivo de Deus. Como assim? Olha o que diz Provérbios 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Um pai, quando disciplina um filho, não deixa sair de casa, não dá uma mesada, deixa de castigo, às vezes dá uma palmada, é porque ele tem prazer nisso, só se for doente. Ninguém quer punir filho, a gente quer ver filho feliz, mas às vezes você precisa punir. O filho precisa encarar o não de um pai por conta de algum comportamento que teve. Assim é o nosso Deus. Às vezes, você não está enfrentando uma coisa porque é o curso da vida, não está enfrentando porque você está colhendo uma semeadura de uma atitude equivocada sua, não. Às vezes, você teve uma atitude de impacto espiritual e Deus está te disciplinando. Porque Deus não gosta de mim? Não, ao contrário, porque Deus te ama tanto que quer te ajudar a dar a volta por cima, entender o caminho. Algumas pessoas só se voltam para Deus de verdade porque experimentam dores, experimentam consequências terríveis dos seus atos, de suas plantações e colhem o que não gostariam. Deus nos disciplina porque nos ama, porque tem esperança da gente voltar para o caminho, porque tem esperança da gente acordar. Eu tenho certeza que algumas pessoas que tinham uma empresa, por exemplo, e perderam tudo por causa de pecado, fizeram um monte de coisa errada, se arrependessem, se voltassem para Deus, poderiam conquistar restituição. E Deus também acredita, mas está esperando o quebrantamento e o retorno. Quais são os motivos pelos quais você tem enfrentado lutas? Curso da vida? Consequências de algumas escolhas ruins que você teve? Ou consequências de atitudes erradas espiritualmente falando que você teve? Você pode melhorar sua vida e evitar consequências danosas, consequências dolorosas. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a passar pela disciplina de Deus, porque Ele te ama e descobrir o amor dele numa intensidade que você nunca viveu. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Se inscreve no canal, hein? E toca no sino para todo dia você ser notificado que tem um vídeo novo. Até amanhã.